Primeiro, eu vou dividir meu discurso em algumas partes. Primeira parte, explicando qual é a ideia do meu projeto. O meu projeto, diferentemente de narrativas que se espalham por aí, ele é baseado em fatos, em estudos, baseado na experiência da liberação dos aplicativos que já aconteceu em outros estados. E ele não é um projeto que libera o serviço de qualquer forma, não. Ele traz exigências. Traz exigências como, por exemplo, o controle de velocidade dos motoristas de aplicativo. Traz exigências como a necessidade de um seguro de vida, tanto para o passageiro quanto para o motorista. E traz até exigências mais restritivas do que hoje os aplicativos, por exemplo, de entrega de comida usam na cidade de São Paulo. Esses aplicativos eles têm muito menos regulamentação. E desde o começo do debate, quando eu tentei fazer as primeiras conversas com o prefeito, eu estive disposto a ampliar a regulamentação, trazer mais exigências, desde que essas exigências não inviabilizassem o serviço na cidade de São Paulo. Essa foi a minha tentativa. A tentativa de construir algo que não tirasse o sustento do trabalhador. Mas desde o começo a prefeitura se fechou para esse debate até que veio uma decisão judicial que agora obriga esse debate a acontecer. E daí agora, o que acontece é que existe um projeto que supostamente é um projeto simplesmente para regulamentar o serviço, mas que é um projeto que transmite para a prefeitura a responsabilidade, que é uma responsabilidade da prefeitura, para a empresa, para o aplicativo e para os motoristas de aplicativo. Quando você diz que, por exemplo, a morte no trânsito tem que reduzir para que o aplicativo passe a atuar, essa responsabilidade de reduzir morte no trânsito não é da empresa, é da prefeitura. Quando o prefeito usa o discurso de que hoje os índices de morte no trânsito são altos, na verdade, a culpa não é do aplicativo porque o aplicativo não estava funcionando, a culpa é da prefeitura. Então, todo o discurso que se disfarça, um discurso, uma preocupação com a vida, nada mais é do que atender ao interesse e às pressões de empresas que não querem uma nova concorrência. Um acidente que poderia ter acontecido com qualquer motorista. Inclusive, o homem que abriu a porta e causou o acidente, ele estava bêbado, abriu a porta onde ele não poderia abrir, ou seja, não é responsabilidade da empresa, não é responsabilidade do motorista. Mas, essa é a verdade. A forma certa de debater o tema é trazendo dados. Como, por exemplo, dados que mostram que em Fortaleza, depois da liberação do serviço, as mortes por acidente de moto reduziram. Essa é a forma correta. A forma errada de promover o debate é apelando para o emocionalismo e usando vítimas de acidentes que não tem nada a ver com o tema para fazer palanque. Eu não estou defendendo aqui nenhum interesse meu, até porque seria muito mais conveniente eu defender o governo, como outros vereadores têm feito aqui nessa casa. Eu estou defendendo que quem é humilde, mas quem quer trabalhar decentemente, tenha o direito de garantir o próprio sustento, e defendendo que é um absurdo que o Estado use da sua força e do seu poder coercitivo para tirar o pão da boca do trabalhador. Então, a minha defesa aqui é uma defesa de ética, de moralidade. Regulamentar não é proibir, regulamentar não é inviabilizar, regulamentar não é você simplesmente tentar impedir que um novo serviço, uma nova modalidade de concorrência atue na cidade de São Paulo. Proibir é a forma mais covarde de lidar com o problema. A forma correta é trazendo normas. E se existe algum defeito ainda na forma como o serviço tem tentado atuar na cidade de São Paulo, é por incompetência da prefeitura, que já teve tempo para regulamentar e até agora não o fez. Primeiramente, queria agradecer o espaço, a vereadora ter chamado essa audiência pública, colocado a mão aí num tema tão espinhoso que é a tentativa de regulamentar ou proibir a atividade aqui de mototáxi na cidade de São Paulo. Bom, por ironia do destino, a gente é presidente do Sindicato dos Motoboys, motoentregadores e bike boys e mototaxistas do estado de São Paulo. Essas empresas de aplicativos, nobres vereadores, elas chegaram aqui em 2015. Elas desregularam todas as questões das leis trabalhistas do país, quebrando o segmento de motofrete, tanto na área de CLT quanto na área de autônomo, trazendo uma precarização e um retrocesso que a gente só viveu na época que o país era escravizado, que era na época dos escravos. Aí, que os motoboys, que de uma certa forma vieram acompanhando o sindicato, estão aí fora, não entrou. Porque se tivesse entrado, nós também ia poder vaiar aqui e não ia deixar ninguém falar, tá bom? Gil, você vai ficar dando público pra plateia ou você vai falar? Vamos lá. Pessoal, deixa ele falar. Eu acho que quem deveria aqui estar sendo vaiado eram as empresas de aplicativo. Porque estão aqui escravizando, explorando, precarizando e colocando a categoria pra brigar entre si. Essa 99 é uma empresa picareta da pior qualidade que possa imaginar. Porque além de não respeitar os direitos trabalhistas, ela agora caminhou para desregular todo o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Demonstra que ela não tem um pingo de compromisso e moral ético, nem com os munícipes dessa cidade
e nem com os trabalhadores e nem com quem vai ser transportado na garupa. Porque se ela tivesse, ela observava os parâmetros mínimos das regulamentações que já tem nesse país. O que a 99 e a UB, nobre vereadoras e nobres vereadores, querem fazer com São Paulo é o que eles fizeram no Brasil inteiro, onde eles entraram em mais de 3 mil municípios com um bom jurídico, com lobby no Supremo Tribunal Federal e quebrou o sistema de mototáxi que estava regulamentado nesses municípios. Eu quero deixar claro aqui um parabéns e a coragem para o prefeito da cidade de São Paulo, que teve o moral de dizer para essas empresas picareta que São Paulo não é do jeito que elas estão pensando que é. E nobres vereadores e quem está ouvindo, nosso papel aqui como sindicato não é confrontar trabalhadores. Nosso papel aqui é enxergar o que a maioria dos leigos não enxerga. A 99 está 10 anos precarizando e não dando um centavo de reajuste pro trabalhador. Aí no dia da audiência pública, ela dá voucher de R$250. Isso é crime, é prática antissindical. E o que me deixa mais ainda indignado é ver companheiro de luta que militou comigo no sindicato usando a categoria como massa de manobra para o pessoal, para a empresa picareta que já está sendo investigada pelo Ministério Público e vir aqui se avaliando de uma necessidade de um ou outro ganhar um troco e botar a categoria contra o sindicato. Quem pediu pela ordem? Eu, presidente. Por gentileza, pode falar. Bem breve, só para parabenizar o prefeito, ele conseguiu a proeza de escolher o sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria que ele diz representar da história. Então, não, realmente, não está uma piada. Caro colega, botar fogo em gasolina aqui dentro não contribui. Não contribui. Pessoal, vamos voltar pro controle aqui? Deixa lá. Continuando, neste momento... Desculpe, Pavanato. Pavanato, você vai abrir a boca para provocar. A sua pela ordem já foi dada. A sua pela ordem já foi dada. Nós vamos suspender 5 minutos. Nós vamos suspender por 5 minutos. Boa tarde a todos, muito obrigado, senhora presidente, pela palavra. Rapaziada, infelizmente aí quero... É triste ver uma cena dessa como aconteceu agora há pouco. Pessoas honestas, trabalhadoras, estão aqui hoje reunidas para definir o destino e o futuro dos seus empregos. O sindicato também, todos são trabalhadores, todas são pessoas de bem e que estão atrás do pão de cada dia. E eu ver uma cena dessa aqui, infelizmente, eu peço que não me interpretem mal, rapaziada do sindicato, eu fui um dos que indiquei para conduzir pro distrito, tá? Que agressão não é permitida a um parlamentar, independente das ideias diferentes. Então, rapaziada, eu peço a compreensão de vocês, porque não podemos tolerar. Da mesma maneira que se eu me deparasse com qualquer outro tipo de agressão contra vocês, eu tomaria a mesma postura. Eu procuro ter uma postura justa, tá? Em primeiro lugar, jamais estaremos contra qualquer tipo de trabalhador nessa cidade. A minha luta sempre foi contra vagabundo e ladrão. Trabalhador, não. Então jamais estaremos contra. Nós estaremos sim, defendendo vocês. Mas a ideia é que a gente faça de uma maneira segura. Eu, durante mais de 20 anos, eu andei de motocicleta. Eu andei aqui na capital. Eu tenho mais de 10 quedas no meu currículo. Eu acredito que alguns aí também têm queda de moto, certo? Tem uns rola, né? Como a gente diz. Então, rapaziada, eu sei o que é estar em cima de uma motocicleta. E eu recebi, inclusive, o pessoal das plataformas no meu gabinete e falei, eu não sou contra o serviço, cara. Eu só preciso que vocês me deem a garantia para que o cidadão ali que tá com o boneco no seu nome dele... O Henrique, pra que o Henrique tá com uma frase ali falando, eu só quero levar o sustento pra minha família. E o que eu disse pras plataformas é o seguinte, eu quero que o Henrique volte pra casa dele pra poder levar o sustento em segurança e que se Deus me livre um dia ele sofreu um acidente, que ele esteja garantido, que o sustento dos filhos dele esteja garantido. Entesa? Vamos liberar? E eu fiz algumas exigências, inclusive, pro pessoal das plataformas no dia, e eles ficaram travados. Eu perguntei, rapaziada, o que vocês têm com relação a tratamento de saúde, tanto pro usuário quanto pro motociclista?
Fiquei com uma interrogação. Aí me falaram assim, não, mas a gente ressarce o tratamento de saúde. Eu quero perguntar pra cada um de vocês, que todos estão em cima de uma moto, uma cirurgia pra colocar a gaiola na perna custa 200 mil. Os senhores têm 200 mil hoje pra pagar pra depois a empresa ressarcir? Entendeu? E a gente tá brigando por isso aí. A gente quer que sim, que o direito ao transporte seja concedido, mas que a empresa, que muitas vezes leva 25% do salário de vocês, que ela se responsabilize e ela possa sim dar garantias de seguro de vida pra vocês, tá entendendo, rapaziada? Então é isso, nós vamos brigar por garantias boas pra vocês. Nós vamos aprovar sim, com certeza, a regulamentação pra vocês. Só que nós vamos brigar por direitos e que sejam interessantes pra vocês e pra família de vocês. Com nós ninguém vai ficar na mão não, rapaziada. Tamo junto, conta com a gente aí. Força e honra. Muito obrigado. Salve, rapaziada, beleza? Boa tarde a todos. Rapaziada, eu tô vendo toda essa situação aqui, eu me sinto um pouco mal de ver tudo isso aqui, porque eu tô nessa luta aqui, a gente fundou a associação há 7 anos atrás, porque a gente não se sentia representado e a gente quis fazer algo. E várias vezes nós fizemos manifestação aqui. A gente já lotou essa casa aqui num ponto que teve que abrir plenário lá embaixo pro pessoal assistir de televisão, de tão lotado que tava. Papo de colocar 1000 motocas aqui, mano. E o que foi feito de lá pra cá? O que essa casa aqui fez pra nós? O que vocês sabem que chegou em nós até o momento? Essa casa até o momento não fez nada pra nós. Eu peço desculpa aos vereadores que estão na mesa, os vereadores novos. O vereador Senival acompanhou várias audiências, não acompanhou? O que saiu daqui? Nada. Nada. É muito teatro. Você vê essas briguinhas aí? É teatro. Você vê aqui a câmera aqui como é que fica, ó. Amanhã tá tudo na internet. E nós? E nós? Nada. Tem uma moto mais barata? Tem uma isenção do IPVA? Tem algum privilégio? Alguma vantagem? Nada. 420 mortes no ano retrasado e 485 mortes no ano passado. O número de mortes só aumenta. Embora esteja colocando faixa azul na cidade inteira. Faixa azul, um projeto que eu fiz parte da criação também, desenvolvimento, conscientização e implantação. Embora nós não fomos lembrados, nós fomos esquecidos. Porque nós fizemos manifestação, nós fizemos ofício, nós fizemos um monte de coisa. Enfim, não está sendo feito nada para nós. O que eu quero dizer para vocês é de que... Por que está sendo falado do mototáxi? Porque os busão tá tudo lotado, ninguém aguenta andar igual sardinha. A gente não aguenta nossas mulheres aí, com os outros se esfregando, aquele cheiro dentro do busão, dos metrô. Então é prefeitura e estado que estão sendo omisso. Aí que os aplicativos, eles estão trocando o nome de motofrete, mototáxi, para transporte individual de passageiro, porque eles querem escapar da lei. Vocês sabiam que se a prefeitura colocar vocês dentro da lei do motofrete, do mototáxi, o mototáxi, ela pode estabelecer o valor mínimo para vocês trabalhar, o aplicativo não fazer o que eles fazem, que a gente vê aqui, corrida de R$5 para andar 9 km. Quando tá no começo agora, eles pagam bem pra caramba. Mas depois, eles baixam o valor e aí colocam nós no esquema. Se você não atender a corrida, você vai ser bloqueado. Se você demorar pra chegar no cliente, ele te desaloca, não te paga nada, tá ligado? Eu tô mentindo o que eu tô falando? É isso aí. Então... Concluindo, motoca. Eles contratam pessoas pra poder incentivar, falar, olha quanto que eu tô ganhando e tudo mais. Eles me ofereceram R$4.000 pra me divulgar eles. Eu tenho aqui o print aqui. Eu falei, só quando vocês estiverem arcando com o trabalhador, dando seguridade pra eles. E indo finalmente aqui, eles dão punições pra gente se a gente não aceitar a corrida. É os aplicativos que tem hoje, pessoal. Então entenda, o que eu tô falando aqui pra vocês não vai proibir de regulamentar. É que se for regulamentar, tem que regulamentar direito. Entendeu? Então aqui, ó. E quando o trabalhador tá acamado, o que acontece, vereadora? Não acontece nada, porque eles não chegam. Sabe o que eles fazem quando um entregador tá acamado ou morre? Quando o entregador tá acamado ou morre, eles colocam indica e ganhe. Ó, se você indicar outros motoca pra mim, eu te pago R$600, R$1.000, R$2.000. Ou seja, aquele cara continua acamado e eles pedem pros motoca que estão na plataforma indicar outros. E a gente tem que estabelecer um valor mínimo, vereadora. Estabelecer um valor mínimo para que o trabalhador banque a sua mão de obra, para que ele banque a sua ferramenta de trabalho, porque aqui nós somos seres humanos. Nós temos dívidas, sim, mas nós também temos família, nós temos sonhos. Nós merecemos ser tratados com dignidade. Dessa casa, vocês fiscalizarem a prefeitura para que eles tratem também. E esses aplicativos têm que ter regras. Eles têm que ter regras para eles não continuarem explorando igual os outros estão fazendo. Igual o iFood explora nós, igual o Lalamove, igual os outros aplicativos. Obrigado a todos. Dignidade pro motoca. E na boa, ok? Rubinho. Boa tarde a todos. Só para fazer um desagravo pessoal aqui, não foi de maneira alguma, senhora presidente, solicitado. Eu fiz a inscrição para fala, assim como todos os vereadores. Vossa Excelência foi categórica em afirmar que meu momento de fala seria após a vereadora Janaína Pascoal. Eu jamais pediria a palavra em detrimento a qualquer cidadão, porque eu entendo que existe uma ordem. E nenhum vereador é melhor do que um cidadão, pelo fato de ter um mandato. Mas que a ordem tem que ser mantida e é papel da presidência em manter. E eu lamento o destempero e a falta de comprometimento desta presidência no cumprimento da ordem, no respeito aos vereadores e principalmente pela forma amadora e que estão sendo conduzidos os trabalhos. Especialmente para uma pessoa com a experiência de Vossa Excelência e pela primeira condução de uma audiência, eu esperava, no mínimo, que houvesse respeito com os colegas. O que eu vi no trato de Vossa Excelência com o vereador Pavanato foi lamentável, vereadora. O vereador Pavanato foi covardemente agredido por um vagabundo que subiu essa tribuna e agrediu um vereador. O mínimo que deveria se esperar
de todos os colegas é empatia ao parlamentar que foi agredido. Porque, a despeito de opiniões políticas, eu penso que, no mínimo, todos comungam que vias de fato é uma conduta primitiva e que deve ser rechaçada. O vereador foi agredido na frente das câmeras. Quando solicitou a parte, Vossa Excelência disse que ele não abriria a boca. Isso é uma conduta autoritária. E me espanta, vindo de uma pessoa que diz ser tão contrária ao autoritarismo, ser autoritário numa audiência pública contra um colega, simplesmente porque talvez não comungue do alinhamento ideológico dele. Eu faço desagravo ao vereador Pavanato, porque lamento a postura de Vossa Excelência com relação a ele. E eu, enquanto corregedor dessa casa, lamento, porque uma pessoa com a experiência de Vossa Excelência não deveria ter essa conduta perante outro parlamentar. Presidir uma sessão exige o papel de firmeza, mas em momento algum exige autoritarismo, exige respeito, mas não para o lado que Vossa Excelência eventualmente penda, mas sim para que todos tenham, ao mesmo tempo, a possibilidade de falar, mesmo que a gente concorde ou não. Agora, me adentrando ao tema, e peço desculpas a todos os presentes, mas me parecia justo fazer o desagravo. Pois é. Representa os interesses apenas dos sindicatos, não dos trabalhadores. Se o argumento é que houve, lamentavelmente, uma morte essa semana, bom, no ano passado, infelizmente, em São Paulo houve 1.031 mortes no trânsito na cidade de São Paulo. As mortes em moto são menos da metade. Veja que incrível. As mortes que aconteceram em moto são menos da metade. Houveram 373 atropelamentos na cidade de São Paulo que levaram a óbito. Nós vamos fazer o quê? Proibir os carros? Ou vamos proibir os pedestres? Qual vai ser a solução? Me espanta. E aí houveram 44 ciclistas que perderam a vida. Nós vamos proibir as bicicletas? É um pensamento raso, comezinho, que trata o sintoma e não trata a causa do problema. Me espanta que toda vez na história da humanidade que surge um sistema que moderniza determinado serviço, o sistema age para estrangular esse serviço. O mototáxi é uma realidade nas comunidades de São Paulo, é um transporte ágil, é um transporte eficaz, é um transporte que atende uma demanda da população, e essa população e esses trabalhadores devem ser respeitados, porque não cabe ao poder público proibir, mas sim entender a demanda e propor uma solução que atenda essas pessoas, e não que coloque milhares de trabalhadores para passar fome, que é isso que se propõe ao regulamentar a tal ponto que não se consiga mais empreender. E aí eu volto de novo ao que eu sempre digo. Sindicato não representa trabalhador. Sindicato não representa quem soa todo dia. Sindicato não representa quem trabalha. Sindicato é uma entidade parasitária que explora trabalhador, que impõe contribuição para sustentar meia dúzia de mamateiros que não trabalham, não empreendem, não produzem e simplesmente sugam o suor de quem está dia após dia levando comida para suas casas. Se existe uma entidade arcaica, parasitária, criminosa, que definitivamente não goza do meu respeito, são as entidades sindicais. Um câncer que já passa da hora de ser extirpado da sociedade, mas que infelizmente voltaram a sugar os trabalhadores por meio do roubo que eles chamam de contribuição sindical. Eu parabenizo aos senhores que lutam pelas causas porque não são representados por uma entidade sindical. Muito obrigado a todos. Esse é o exemplo da sociedade civil organizada.